Fala pessoal, Instrutor José II trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez a gente está aqui na Arena 1911, um clube fantástico aqui na cidade de Patos, e a gente vai conversar um pouco sobre toda essa questão de legislações. A gente não vai fazer um apanhado gigantesco de tudo que está tratando, até porque muita coisa simplesmente foi suspensa. Então não tem o que a gente tratar e pormenorizar. Mas eu estou com aqui nosso amigo Gutenberg Brito, um querido amigo que a gente tem aqui, parceiro nosso, né? E ele é advogado, conhece muito dessa área, sempre esteve muito ligado a essa parte de legislações, fez parte de grupos de debates a respeito dessas legislações junto às RM, não foi? Justo. Claro, houve uma mudança de governo aí, e a gente sai de uma situação de armamentismo para uma de desarmamentismo, né? E essa suspensão, ela foi aleatória, ele não pormenorizou nada. No entanto, mesmo não tendo pormenorizado nada, ele atacou pontos bem importantes dentro da nossa área, a área do tiro, a área do logista, né? E, de uma forma geral, as pessoas ficam me perguntando, às vezes, isso, pode aquilo. De uma forma geral, Gutenberg, o que foi que, estruturalmente, assim, ele veio e deu uma prejudicada? Segundo, vamos dividir essa pergunta em alguns pontos. Perfeito. O primeiro ponto, o que o decreto trouxe de prejuízo para as categorias? Para a categoria cidadão, o prejuízo não houve, posso lhe dizer. O cidadão pode possuir 3 armas de fogo tranquilamente. A única exigência é que cada arma seja um endereço distinto. Ele reduziu a quantidade? Para 3 unidades. Para 3. No caso, poderia 6, foi para 3? Estava em 4 e diminuiu para 3. A única exigência é que... tá, porque as 4 seria... tem as categorias, né? Não são todas iguais? Não. Tudo curta? Poderiam ser 4 pistolas. Tá, perfeito. Então, o que acontece? Foi reduzido para 3 unidades. Eu posso ter uma arma na minha residência na zona rural, eu posso ter uma arma na minha empresa, desde que eu seja o titular, e eu posso ter uma arma na minha residência urbana. Então, na categoria defesa pessoal, não houve tanta alteração, certo? O prejuízo se deu na categoria tiro mesmo, atirador esportivo. E qual o maior prejuízo? A proibição, a suspensão de venda de insumos. Hoje, nenhum atirador esportivo está podendo adquirir insumo para seu treinamento. E a gente está numa situação de início de temporada, né? Justo. Quem tem ainda um resto, um residual da temporada anterior, está podendo tentar competir, mas nem treinar vai conseguir porque não tem material. E arriscado, ainda que tenha arriscado treinar, porque não sabe o que é que vai vir. A suspensão foi de 60 dias iniciais, mas nada impede que haja uma prorrogação. A diminuição, segundo, da quantidade de munições de 5.000 para 600. Aí eu te pergunto, como atirador desportivo, você compra 600 munições por ano? Munição não, insumo, né? Mas a pergunta é munição. Você compra mais de 600? Não. Então, essa diminuição de 5.000 para 600 munições, ela não interferiu quase nada na vida do atirador esportivo. Isso bem lembrado, pessoal, aqui. Certo. A pergunta que ele me fez foi a seguinte: como atirador esportivo, justo, se eu consumo, na condição de instrutor que eu sou e credenciado, eu posso chegar a consumir isso fazendo testes de tiro e outras atividades que sejam até obrigatórias. Ok, né? Mas aí não é como atirador esportivo. E na realização dos testes, nós pedimos uma autorização à Polícia Federal e ela autoriza. Ela pode autorizar mais, sem problema. O prejuízo que ocorreu foi para quem atira de 22, porque o decreto não diferenciou o que é munição de cartucho de munição. Por exemplo, 600 unidades de 22 não dá para nada, levando em consideração que o calibre 22 não é recarregável. Isso. Então, hoje, quem treina nessa categoria calibre 22 está no prejuízo, porque ele não consegue recarregar. Ele, com 600 munições, é capaz de ele não fazer a temporada, se ele não treinar, né? Não se faz de forma nenhuma. Então, o prejuízo, e a gente não está se falando nem do porte de trânsito, né? Aí vamos deixar a parte. Foi suspenso, não tem nem para onde ir. Se vai voltar, talvez volte. Não acredito que volte agora, em março, de forma nenhuma. Mas em março eu acredito que vai voltar sim a questão dos insumos. Esse decreto ele foi meio abrupto, como você disse, para tentar dar uma resposta política à promessa de campanha. Isso. Mas se a gente olhar hoje, não tem mais nenhuma conversa na mídia de relação de armas. Hoje tem mais comentários em grupo de Facebook do que realmente uma história real. A gente percebeu que logo quando houve a mudança do governo, uma coisa que eu vinha percebendo, eu conversava muito com o Tiago, meu irmão, nosso amigo, né? O que acontece? Toda semana havia uma reportagem a respeito disso. E a reportagem sempre era descendo o sarrafo. Batendo pesado. Dizendo que ia fazer e acontecer, e cada vez mais.
Aí parece que a coisa ia arrefecendo, né? Aí daqui a pouco lá vinha de novo uma reportagem, como se assim, eita, o ânimo está acabando, vamos dar outra pressão. Isso estava acontecendo de fato, né? E hoje parou, né? A gente já está chegando ao final de janeiro e pelo menos nos jornais de grande circulação, na mídia, não está havendo mais esse combate ferrenho ao armamento. É o que se percebe, segundo. Infelizmente, temos que admitir que alguns armamentistas estão querendo requentar notícias para ficar na mídia. Isso aí é o que está prejudicando também. Inclusive, essa maneira do armamentismo, ela é perceptível que, de certa forma, tem sido usada como cenoura de burro aí para todo mundo, né? Que é dessa área, a gente gosta disso, independente de governo. Né? Isso aqui é uma realidade de vida, não é uma realidade política, não está isso aqui, essa realidade do armamentismo, ela não pode estar atrelada a político nenhum, isso não é de ninguém. E a gente tem que entender que o tiro desportivo, ele existia antes de 2018. Sim, sem ele dúvida. Não nasceu em 2018 e não morrerá agora dentro no início de legislações sempre restritivas. Então, assim, sempre houve o tiro esportivo. Então, ele não nasceu em 2018 agora com nenhum governo, já existia. Existiu, sim, uma publicidade maior do esporte. Perfeito. Mas ele já existia. Então, hoje, falando em decreto, o prejuízo para quem é competidor, você que é competidor, também gosta de competir, é a proibição e suspensão de insumo. A questão de munições, 600 munições, eu acho tranquilas. Mas tem um detalhe, se você gastar mais de 600, pode fundamentar o Exército lhe autoriza mais de 600. Então a gente tem que entender que não vai exaurir aquelas 600. Então, para você que é um competidor de 22, gastou seu limite das 600 munições, vai fundamentar o comando do Exército e ele vai liberar uma autorização para que você adquira uma quantidade maior. Isso. Esse limite veio como filtro, para que também não haja uma desvirtualização da munição que era para o tiro esportivo. Então, esse limite eu entendo dessa forma. Esse desespero é bem mais, vamos dizer assim, latente naquele pessoal que, de fato, não vivia a realidade do tiro. Vamos dizer assim? Então, tipo assim... Podemos entender dessa forma. Aquela situação, por exemplo, o cara queria entrar no tiro esportivo de verdade, sabe? Queria viver a realidade que a gente vive, inserido nesse meio, né? Mas ele, diante de tanta confusão, de tanta notícia ruim, aí ele vai fazer, rapaz, eu não posso para acontecer. Esse é um pensamento bobo, então. Pronto, vamos dar um exemplo. Hoje, eu vou querer ingressar hoje. Semana passada, domingo... Se bem que, por exemplo, a gente sabe que houve uma suspensão de concessões de CR, então, né, assim... De imediato, sim. De imediato não dá. Mas, assim, quando ocorrer a resolução a respeito disso... A questão é a suspensão por 60 dias, não vai haver uma proibição. Tanto é que o decreto suspendeu e deu um prazo de 60 dias. Domingo passado, fomos para uma prova no Clube de Alexandria e aquele pessoal que pratica o IPSC estava lá todo presente, independente do porte de trânsito, porque já é aquela turma que vai treinar regularmente. Então, o que é que eu posso lhe dizer? Que para a gente que treina, que brinca, que pratica o esporte, a única sanção hoje, latente, aquela que pode atrapalhar mesmo o esporte, é a suspensão do insumo. O restante, a gente vai trabalhando. Antes de 2017, já era dessa forma. A gente não tinha porte de trânsito. E já havia competições. Sempre foi doído, né? Sempre foi doído. É isso que a gente... Nunca melhorou. Nunca houve uma coisa. A gente esperava uma coisa muito diferenciada. Nunca houve. Né, para ser sincero, eu esperava que esse decreto fosse mais restritivo do que o atual. Eu não esperava nem que fosse uma suspensão. Pronto. Eu esperava algo mais restritivo quando a gente leu a pauta véspera da posse. Ninguém sabia se era um fake news ou não, mas com a posse houve realmente a publicação. Eu achei até light. Eu lhe confesso que eu achei light. Para o que a gente esperava, né? Justo. Então, assim, quem está se assustando mais é aquela pessoa que não pratica realmente o esporte. Vamos ser sinceros. Para quem pratica, o maior prejuízo, já disse, é o insumo, que a gente hoje está aproveitando a espoleta que cai no chão, tem que pegar, porque senão não vai. Tá pelo pescoço, né? Tá aí cara, né? Cara e ausente, não está podendo vender. Evidentemente vai sair novos decretos, ou um completo, não sei. A gente, quando houve essa mudança para o governo Bolsonaro, a gente esperava que houvesse, assim, um especialista de fato, gente da gente entrasse lá e fizesse aquela legislação maravilhosa, organização, tecnicidade, uma coisa bacana, né? Mas não fez. Aí entra agora um novo governo e, tipo, parece que é a mesma pessoa que está escrevendo decreto. Não tínhamos... Os mesmos defeitos, aquelas tecnicidades que haviam dentro dos decretos,
parece que permanece. Parece que tem um carinha lá que parece que ele não sai, né? A ausência de técnica no governo antigo permanece nos decretos do governo atual. Tanto é que os decretos antigos eram batidos por vícios jurídicos. Confusos. E o novo já vai ser batido agora com o retorno do Congresso, porque ele é confuso. Ele é, dentre outras palavras, atrapalhado. O que proíbe se permite mais à frente. Exatamente. Então, assim, o que está faltando é isso, é o grupo de estudo realmente que a gente não sabe se são pessoas que possuem conhecimento da matéria. Isso. Ou então só com uma mochilinha cheia de ideologia para querer meter numa... Ideologia não se resolve nada. Não resolve nada. É o que se tem hoje, né? Mas esse decreto é temporário. A gente tem que lembrar que o prazo dele é de 60 dias para que haja uma nova regulamentação. Então... A gente considera 60 porque uma prorrogação. Talvez se prorrogue com mais 60, né? Mas o Congresso vai estar batendo em cima, então não vai ter essa brecha de prorrogar tanto também, não. Não sei. O que eu acredito que essa tal prorrogação também não seja um negócio muito bom para o governo, tendo em vista que pode haver aquela coisa de, vamos dizer assim, esse governo está muito atrapalhado, vai ficar mal falado, né? O governo já tem 1000 situações para trabalhar e perder tempo. Então, já basta alguns anúncios que foram feitos, que são desastrosos, né, no âmbito internacional. Então, não vão se preocupar com o atirador esportivo, não. Eu acredito que não. Dentro das questões que foram tratadas lá, a questão do calibre restrito, ele não ficou como impeditivo. A gente estava conversando sobre isso, né? Ele está numa situação em que eu não posso adquirir, eu não posso comprar munição, mas o cara que já tem a sua guia de tráfico, ele continua... Quem tem sua arma de calibre restrito, ele deve continuar seus treinamentos. Ele deve continuar seus treinamentos até com uma forma de manter. Eu tenho até uma questão que eu ia falar. O seu equipamento. Não está adquirindo novo, está suspenso. Olha só o que é calibre restrito. Quando você ouve o pessoal do governo falando em calibre restrito, ele se limita a fuzil. Ele esquece que um 44 é um restrito, um 454, esse que você fez a prova é restrito. Então, o calibre restrito que o governo hoje cita é fuzil. Ele não está preocupado com um 44, com um 454, um 38 Super. Hoje, o que fala de restrito é fuzil. Porque o que acontece? Muita gente que adquiriu fuzil não participa de provas de fuzil. Então, isso também gerou um problema, digamos assim, para que a política batesse em cima. E algumas reportagens que também só vieram atrapalhar mais e mais ainda o meio do tiro esportivo. A maioria utiliza bastante, até às vezes utiliza bastante fuzil, mas é mais o treino de, como é que a gente chama? O treino mais lúdico, utiliza bastante, que não deixa de ser uma prática esportiva mais aleatória, mas não existe uma obrigação que a pessoa seja um competidor de alto rendimento. Isso, mas esteja ali trabalhando com ele, né? Tanto é que tem uma proposta de voltar os atiradores aos níveis, novamente, né? Atirador esportivo inicial, pronto, atirador esportivo... Até onde isso é substância mesmo, é verdade, tem idoneidade. De onde a gente tem informação, isso daí. Se a gente... Porque eu percebo o seguinte, o que você me fala... Isso, de fato, tem se conversado, se conversa nos grupos, eu percebo isso, as pessoas conversando, gente experiente, tudo beleza. Mas aonde é que você leu a carta da Nian? Vi. Você viu qual a data dela? Vi, é anterior ao decreto. Ela é anterior ao decreto. E tem coisas ali que ela seguiu. E o decreto seguiu aquela carta. Logicamente que ninguém tem como adivinhar se realmente aquilo vai continuar. Mas o decreto seguiu aquela carta da Nian. Seguiu, né? Então, ele se for nesse contexto, existe um fundamento. Ele acompanhou aquilo ali, né? Ele teve uma, vamos dizer assim, ele acolheu ideias ali, né? Digamos que duas pessoas distintas, né? Quem projetou a minuta do decreto e quem escreveu a carta da Nian tinham o mesmo pensamento. Vamos entender dessa forma? Coincidentemente, essas pessoas... Vamos entender dessa forma. Vamos. Veja só, a gente está tratando de uma suspensão, né? E nesse período, todo mundo que atira de verdade, perceba, uma coisa que eu percebi também lá no Clube de uma Pessoa, não mudou dentro dos clubes. Ou seja, as pessoas que atiram de verdade vão continuar atirando de verdade. Estão atirando. Exato. E eu percebo assim, que isso é um indicativo que aquele carinha que gosta de suas armas, que é uma pessoa correta, tá ali, vem de forma mais esporádica, eu acho que ele tem que voltar a estar mais inserido dentro das competições. Porque as competições, elas vão direcionar como as legislações vão olhar para você. Até 2017, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, o atirador
municipal, aquele que ia no clube de tiro, dava uns disparozinhos e ia para casa. Local, né? Nível 2, competições estaduais. Nível 3, competições nacionais. Nacionais. E 4 internacionais, né? Não baixava na 3 mesmo, que era nacionais e internacionais. Então, o que acontece? Eu acredito que esse é o cenário que vai voltar. E seria o melhor cenário como segurança jurídica para a gente. Esse aí seria o melhor cenário. É aquela boia, né? Aquela boia para a gente se agarrar. Mergulhando no mar, assim, por aqui só para segurar. O que assustou? Qualquer CAC pode comprar 60 armas. Isso assustou o governo. Que ninguém tem. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Exceto o Tiago, que deve ter aí umas 60, eu não conheço mais ninguém, certo? Eu não conheço ninguém que ultrapasse 10 armas. Então, assim... Eu conheço gente que tem, mas assim, são pessoas que assim, você conta um, aí outro lá no outro estado, aí... Mas o que acontece? A liberalidade de 60 armas assustou um pouco. Mas ninguém tem. Ninguém tem. Então, essa... E as 5 mil munições? Também. Conta básica. Vamos pegar uma munição NTA de R$6. 5 mil munições já R$30 mil. A arma custa 4 mil. Quem é que vai ter uma arma de 4 mil reais e vai comprar 30 mil em munição? 30 mil em munição. Faz sentido. Então não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Não foi proibido o fornecimento de munição nem insumo para os clubes. Os clubes não foram proibidos. Foi proibido apenas para o CAC enquanto regulamenta isso. Então, treine. Por quê? Senão daqui a pouco você vai perder sua arma, não por um revogaço, nem por um confiscaço de armas. E sim porque você não está cumprindo o requisito de, no mínimo, 8 habitualidades, então o Exército vai lhe intimar. A gente precisa estar treinando. Para treino, sempre digo aqui a vocês, atentem-se aos fundamentos, procurem cursos que voltem você para uma entrega de conhecimento verdadeiro que lhe faça crescer no tiro. A gente vai fazer esse ano vários cursos, tem o nosso curso de saque online aí que você pode ter acesso. Meu canal está cheio de vídeos voltados para essa parte técnica de fundamentos do tiro, muito voltado para isso. Aqui, o Arena 1911, a gente está com uma construção de um clube novo, aberto, a gente vai ter um clube onde vai receber provas de PSC. Se você é daqui, da região, fique ligado porque a gente tem uma inauguração bacana para fazer, né? Vai. Houve um contratempo com a mudança da legislação. Todo mundo sabe que novos CS foram suspensos, mas é suspensão. Suspensão não é proibição. Mas vamos ser sinceros, pessoal. Curso é com quem sabe. Não adianta porque uma pessoa vai lhe oferecer um curso que aquele curso vai ser bom. Dá uma olhada no currículo, dá uma olhada se realmente ele sabe fazer, dá uma olhada se ele vive daquilo, se ele trabalha com aquilo, é mero hobby. Então, assim, você só pode aprender com quem sabe. E aqui eu tenho uma ótima referência, não porque estou na frente dele, mas a referência que eu conheço bem. Valeu, turma. Um abraço, fiquem ligados, acompanhem aí. Se inscreva no meu canal e me acompanhe lá no Instagram, @segundo. Valeu. Segue a Arena.